1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 em diante, palavra de Deus. Versículo 16: Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, dar suas bênçãos, orar pela família, né? Acredito que a igreja, desde o momento da partida do nosso irmão, tem orado. Vamos continuar pedindo as bênçãos de Deus sobre a família. Pastor Maravilhoso. Pai do Senhor, para que amém. Conforme nosso Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti nos dirigimos em oração, Te glorificando, Te exaltando, agradecendo pelo Teu amor, Tua bondade, Tua grandeza, agradecendo pela Tua santa e gloriosa palavra que foi dita. Ela é, Senhor, confortadora. E se espera, Deus, que, como bálsamo, seja derramada sobre os corações, sobre as vidas. E cada um fortalecido, consolado com a Tua bênção, com o Teu cuidado. Deus abençoe. Tudo que for feito seja para a glória e exaltação do Teu nome. Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, apesar de ser um dia assim bem próximo à ceia do Senhor, que é a primeira segunda-feira do mês, mas um grupo considerado de companheiros do ministério estão aqui e outros chegarão. Os ministros da sua com certeza chegarão, mas nós queremos apresentar os nossos irmãos obreiros não vou chamar por nome, porque são muitos, que atendem o trabalho da nossa igreja no interior do estado. Fiquem em pé, por favor.
Também as esposas que estão presentes. Igreja Cristã Santos Livramento. Podem sentar. A família ainda está chegando. Vamos ouvir o presbítero Josafá louvar a Deus família. Saúde a todos com a paz do Senhor. Em orientação ao nosso pastor, vamos louvar a Deus. Um dia tudo irá ficar. Um dia Jesus, Ele voltará. Meus amados irmãos, o pastor nos confere a oportunidade para fazermos a apresentação das autoridades aqui presentes e também algumas caravãs de irmãos que vieram das igrejas filiais. Os comunicantes e o pastor dessa tempo. Petrolina, os irmãos que vieram da Petrolina, lá, alguns também estão da nossa igreja São Lourenço da Mata, para os nomes da nossa esquerda. Também conosco o deputado federal e pastor Francisco Felipe, o deputado estadual, o evangelista Mauro Santos, o prefeito da cidade de Tucana, o presbítero Edilson, vereador da cidade de
São Lourenço, o presidente da Câmara, o vereador daquela cidade, o nosso irmão Leonardo. Também, meus amados irmãos, o prefeito da cidade de São Lourenço, o senhor Vinícius Labanta Filho. Chegou aí, informado a chegada dele. Também o vereador da cidade de Recife, nosso irmão Fred Ferreira, que representa a família Ferreira. Também, meus irmãos, o doutor Abner Apolinário, juiz de Direito. Também tem uma caravana aqui de Rio Formoso, meus irmãos, no setor do Formoso, muito bem. E os irmãos do nosso pastor, presidente dessa igreja, que é tão bem-vindo, as autoridades apresentadas e também os nossos irmãos, vamos dizer bem-vindos, em nome de Jesus. Meus irmãos, há um grupo de irmãos da nossa igreja filial ali em Pombos, onde estamos irmãos. Muito bem. A igreja quer saudar os nossos irmãos, a igreja linda, amém. Meus amados, pastor João Marcos está chegando, com a irmã Maria, mas nós não podemos demorar, porque eu disse que temos que estar às 11 lá no Parque das Flores e os irmãos entendem como é o trânsito daqui para lá. Nós não queremos trazer inconvenientes, mas o pastor João Fernandes, já conhecido entre nós, obreiro, uma chamada, uma vocação, uma carreira que se destacou no ministério da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Aprendi desde adolescente a ouvir muitos cultos de doutrina, quando o pastor José Marcos falava, o pastor João Fernandes, naquele tempo auxiliar de trabalho, para dar doutrina na congregação onde servíamos ao Senhor, e a partir dali podemos ver a graça de Deus sobre a vida do ilustre servo do Senhor. O pastor João Fernandes nasceu no dia 16 de maio de 1937. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo no dia 28 de agosto de 1957. Sua família, a esposa da nossa irmã Maria Fernandes, que daqui a pouco estará conosco, eu apresentarei. Deste casamento nasceram 12 filhos: Laodiceia, pastor Josias Fernandes, pastor João Marcos, Esther, Ezequias Fernandes, Eunice, Ezequias Fernandes, Elídio, Kézia, Gabriel Fernandes, Gelina e o presbítero Carlos Fernandes. 25 netos, 5 bisnetos e 5 gêmeos e 5 noras compõem a família do pastor João Fernandes. Como atividade cooperando na igreja e como ministro do Evangelho, foi dirigente de campanha evangelizadora, não sei se é Alto dos Coqueiros, Alto dos Coqueiros, não é? Foi dirigente de escola dominical também, auxiliar de trabalho no dia 21 de setembro de 1960, diácono em 24 de outubro de 71, presbítero. Todas essas anotações ele tinha na sua Bíblia, né? Presbítero 24 de outubro de 1974, evangelista 24 de outubro de 1978,
e pastor em 24 de outubro de 1986. Nós tivemos o privilégio de ser consagrado ao pastor juntamente com o pastor João Fernandes naquele dia. Foi ele e o pastor Adênis Nogueira. E dirigiu, irmãos, a igreja, várias igrejas, como São José do Egito, que foi o primeiro campo onde ele trabalhou, enviado pelo pastor José Amaro. Trabalhou ali 11 anos, foi com 7 filhos, me parece. 11 filhos, não é? E passou ali 11 anos, é coincidência. 11 anos servindo ao Senhor naquela igreja, quando foi transferido pelo pastor José Leôncio para pastorear a igreja em Petrolina, onde passou 12 anos servindo na obra do Senhor naquela cidade. Depois, já quando assumi, trouxemos ele para trabalhar em São Lourenço da Mata, onde passou 9 anos. E depois pedimos para que ele ficasse à disposição da mesa da convenção, ele era o vice-presidente, para atender necessidades que tínhamos no interior do estado muitas vezes. E foi assim que ele pastoreou a igreja em Pombos um tempo, depois pastoreou também em Rio Formoso, interinamente. Então todos conhecem a história deste ilustre servo do Senhor, que o Senhor achou por bem guardá-lo. Por isso ele está descansando nos braços do Senhor, esperando aquele dia que o Senhor arrebatará a igreja para juntos estamos. Nós vamos, estava pensando ontem, na geração do pastor Marcos, do pastor João Fernandes, e resta alguns poucos obreiros da sua geração. Eu não me refiro tanto à idade, senão a tempo no ministério. E vi que o grupo tem se reduzido muito. E eu até dizia à minha esposa, daqui a pouco eu sou da última geração, como pastor, né? Talvez não como idade, porque tem pastores mais idosos do que eu, mas como pastor, acredito que daqui a pouco eu sou um dos últimos, ou dos primeiros. Né? Mas eu pensei em alguns que conheceram o pastor João Fernandes, mais ou menos de perto, foram companheiros dele como auxiliar de trabalho aqui no estado, no Recife, e outro que foi companheiro lá no interior do estado. Alguns que restam estão muito enfermos, não estão aqui conosco hoje, mas um dos que começou como auxiliar, cooperando, eram companheiros, eu sei o nome do pastor Amado Gomes. Trazer aqui uma palavra, ele conheceu também de perto da família, pastor Amaro Gomes. Nós temos um grupo de irmãos da igreja filial em Santo André, onde estão nossos irmãos, onde trabalha pastoreando os filhos. Estão lá na frente. Muito bem, a igreja que é saudável, diga amém. Amém. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesta oportunidade que o nosso querido pastor nos faculta este momento para trazer uma salvação rápida, nós queremos transmitir inicialmente a nossa gratidão a Deus, a Ele, e dizer à família militada do nosso profundo sentimento
de dor, de consternação, tendo em vista estes fatos relacionados ao seu membro maior, que é o dom da carne. Nós sabemos muito bem que é um momento que ninguém se sente alegre pelo fato da separação. Mas que, à luz da Bíblia, nós sabemos que é um momento precioso. E o salmista diz no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é a vista do Senhor. O que a Bíblia diz, a morte dos seus santos. Várias versões consultadas, a gente observa sinônimos correlatos, mas a preciosidade aqui exposta, relacionada neste relato sagrado, mostra que Deus se alegra, se contenta, se sente gratificado. Usamos esta palavra que é humana, há uma linguagem muito maior, muito mais profunda. É preciosa a sua vista. Se é preciosa a vista do Senhor, é o melhor que Deus tem para os seus filhos. Não há momento mais feliz, não há instante mais gratificante na vida do ser humano do que poder alcançar esse privilégio, ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, para seguir e servir ao Senhor. É impossível dizermos muito a respeito do saudoso pastor João Fernandes. E assim como ele, deixaram-nos um legado muito grande, inesquecível, como o saudoso pastor José Amaro, pastor José Leôncio e tantos outros que já partiram igualmente a ele. Nós convivemos um bom tempo, desde a minha juventude, com o pastor João Fernandes. Ele foi apresentado para a missa de culto no mesmo tempo, o pastor José Amaro, pastor José Amaro, de Leôncio, que era a área onde ele trabalhava, onde servia, e eu creio que, indicado pelo pastor Leôncio, o pastor José Amaro nos apresentou para servir ao Senhor na lista do culto. Mas nós nos sentíamos muito felizes quando ele estava escalado para Jardim São Paulo. Ajudamos Jardim São Paulo, que ele tinha sempre uma palavra poderosa da parte de Deus, bíblica e evidente. Recebíamos a lista de cultos e eu cooperava ajudando ali nas congregações citadas, e me lembro muito bem que eu procurava logo saber como é normal acontecer. Quem está escalado para aqui, dia tal, segunda, quarta, sexta e domingo? João Fernandes, que bom, é aquele irmão que tem uma palavra segura, uma palavra forte, uma palavra boa. Aleluia. São lembranças, são momentos inesquecíveis. E aí, depois fomos ao diaconato, e ele foi convidado pelo pastor José Amaro a ir ao sertão, o visitando lá várias vezes, e depois, quando saímos para o ministério também, convivemos com ele. Fomos a Petrolina várias vezes para convite dele, precisamente quando estávamos para ir ao campo missionário,
Passamos lá alguns poucos dias, mas muito bom, muito gratificante. E sempre foi um pai, um irmão, um amigo, um conselheiro. Quando nós nos encontrávamos, ele lembrava sempre daqueles relatos antigos, daqueles momentos de experiências que ele tinha tido no trabalho. Ele lembrava sempre o nome de um obreiro que foi daqui, que foi para o sertão, que era lá daquela área dele, e a gente ria às vezes. Ele sempre era uma pessoa alegre, feliz. Nunca o encontrei diferente, sempre aquela mesma maneira de ser, comunicando-se na medida que tinha intimidade, relatava sempre as suas experiências. Irmãos, concluindo, eu quero dizer que nós nos consternamos, mas estamos felizes, porque o Senhor achou por bem recolher aquilo que ele achou como preciosa a sua vida. Que Deus console a família enlutada. Que Deus continue abençoando a irmã Maria com força e graça. Isto é bom, o comportamento da família. Esse silêncio, essa consternação é clara, é evidente, mas é segura, retrata a convicção que vocês têm de que este homem descansa no paraíso de Deus. Que Deus continue abençoando e nos ajudando. Sigamos o exemplo de Cristo e o legado que tem nos deixado esses saudosos pastores que tiveram na sua vida a oportunidade de nos forjar no caminho do Senhor e seguir firme na doutrina da palavra de Deus que nos alimenta. E olhe, estamos perto de estarmos todos juntos. Jesus está voltando. Aleluia. Nós não temos dúvida disto. Porque Ele volta. Glória a Deus. Esse fato nos leva muito mais a pensarmos na eternidade. Porque a Bíblia diz que é melhor ir a um ajuntamento, a casa, a família, onde há luto, do que onde há festividade. Amém. Bem, meus irmãos, pastor Marcos. Meus irmãos, foi apresentado, não estava presente, mas está, eu acho que é o prefeito Vinícius da banca lá de São Lourenço, da Mata, muito bem, a igreja restaurada também. Bem-vindo. Meus amados irmãos, poderíamos, eu tenho certeza que muitos do ministério gostariam de, neste momento, ter a oportunidade para expressar o seu sentimento de afeto, de carinho, de respeito à pessoa do pastor João Severino Fernandes, o que ele representou para essa igreja, não é isso, para esse ministério, um homem pacificador. Quando o Senhor nos falou de que assumiríamos a direção da igreja, houveram muitas hipóteses, muitas ideias, mas foi uma coisa que nós pedimos a direção ao Senhor e veio logo em seguida aquela convicção de que assumiríamos a presidência da igreja, o nome do pastor João Severino Fernandes, e quando o apresentamos foi uma surpresa para todos, porque não esperavam, mas foi um companheiro, ajudador. Passamos muitos momentos no começo juntos orando, muitas vezes no gabinete pastoral, chegamos a dormir no sofá, ele no sofá, eu em outro, orando, intercedendo, pedindo a direção de Deus para
para as mudanças em período de escola bíblica. Eu disse, o senhor tem condições de ficar comigo para a gente, amanhã já é a convenção e nós temos algumas mudanças para fazer. Os obreiros já estavam bem cansadinhos e tossos. Ele disse, sim, pastor, terminamos o culto e ficamos ali. E quando pensamos, depois de ter orado e ter pensado, oramos e já era 5 da manhã. Eu disse, pastor, eu estou cansado e o senhor também. Não temos espaço lá nos dormitórios, os obreiros estão ocupando, vamos fazer o seguinte. O senhor deita naquele sofá e eu deito nesse outro. Ele disse, claro, pastor, e nos deitamos e de 7 horas nos levantamos e fomos tomar um café e descemos com um companheiro, um amigo, um pai, porque tinha mais anos do que eu, mais experiência do que eu, por isso ele iniciou muito mais cedo e tenho certeza que foi a direção de Deus naquele tempo. Na mesa o pastor Samuel, o pastor Simas, né? Podem confirmar isso, o pastor Eurico também era na mesa, o pastor Jaime Alexandre, pode confirmar o valor, o peso que tinha, as opiniões, os conselhos, a sabedoria que Deus tinha dado ao pastor João Fernandes. Eu gostaria de apresentar toda a família, agora que chegou o pastor Marcos, João Marcos, vou pedir que ele sente aqui na frente. Está ali nossa irmã Maria, por isso Deus tem dado força, que era a nossa preocupação, minha e de minha esposa, mas eu vejo que o Senhor está dando ânimo e força para que ela atravesse o Jordão. Amém? Daqui a pouco estaremos lá no nosso bem. Amém, meus irmãos? Jesus vem. Não há outra saída, não há outro escape para este mundo. Gostaria de apresentar a família do pastor João Fernandes, presbíteros, pastores, esposas, todas de pé, por favor, meus irmãos. Muito bem, a igreja quer saudá-los, diga amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos ouvir uma representação da convenção, porque a hora já está mandando parar, e logo depois ouviremos também o pastor Marcos, a palavra do representante da família. O pastor Samuel, irmão, deixará aqui uma saudação em nome da nossa convenção, do nosso nome, de todos, em nome dos obreiros. Não fala, ele tem pressa não. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nosso pastor nos concede a oportunidade para estar aqui representando a convenção deste ato. E nós quero deixar um versículo aqui na palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 49, verso 33, está escrito: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Quero trazer minhas condolências e da minha família, também neste ato, para toda a família lutada, pastor João Fernandes, e representando aqui a convenção, em nome de todos os nossos companheiros do ministério, trazer a nossa palavra de sentimentos com esta família, pela partida deste servo de Deus, que neste momento estaria descansando nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, recolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Todos os obreiros
desta convenção, da testemunha, que desde que o nosso pastor, até antes, mas principalmente quando o nosso pastor convidou o pastor João Fernandes para vice-presidente da convenção, cada vez que a gente conversava com estes servos de Deus, era uma experiência adquirida, era um conhecimento adquirido pelas palavras, pelos conselhos, pelo porte, pelo jeito, pela maneira destes servos de Deus se conduzir ajudando o nosso pastor. E com relação aos ensinamentos que recebemos dele, até agora, quando o nosso pastor foi, o que soube do falecimento que foi ali no hospital, e acompanhamos o nosso pastor, e a enfermeira que estava cuidando dele era uma pessoa desviada, e conversando quando o nosso pastor convidou ela para voltar aos caminhos do Senhor Jesus e ajustar, aí ela diz assim: esse meu querido paciente era o que mais ele estava me aconselhando, me orientando, e agora foi embora. Eu achei interessante que até na última hora deu o mandamento aos seus filhos, e agora foi recolhido e está lá nos braços do Senhor Jesus. E a nossa esperança que não terminou aqui a nossa convivência com ele espiritual, porque física sim, nunca mais a gente vai ver ele dando aqueles sermões de forma simples, mas muito objetiva, porque terminou a carreira dele aqui, terminou o combate dele aqui. Mas o nosso pastor leu aqui que Jesus ressuscitou, foi feito as primícias dos que dormem. Graças a Deus que a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, aleluia. E estamos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E vai se cumprir o que João disse: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não está manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. E quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Que Deus abençoe em continuação. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ouvir o pastor João Marcos Fernandes trazer aqui uma palavra representando toda a família. Meus irmãos, Pai do Senhor. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer. Essa melodia é uma melodia Ali não há mais pranto nem mais dor. Lá onde a morte não mais existirá, nem mais pecado. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, pois salvos todos com prazer receberão. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins.
suaves perfumados por jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós, o nosso Jesus louvamos. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós, o nosso Jesus louvamos. Deus te dá graça para que possamos suportar a separação. E eu quero nessa manhã louvar a Deus pela vida do meu pai. Foram 84 anos e ia completar 85 anos. Ia completar 86 agora em maio. E dos 85, 65 servindo a Jesus. Amém. Porque ele aceitou a Jesus com 20 anos. Graças a Deus. No dia 28 de agosto de 1957. E desde esse tempo que serviu ao Senhor, casou-se com a jovem que hoje é a nossa mãe, que foi uma companheira fiel, uma companheira amável, uma companheira que entendia. Eu nunca vi meu pai com raiva da minha mãe, eu nunca vi eles discutindo, nunca vi tanto ele como ela se queixando de nada. E mesmo no tempo difícil, chegamos em São José do Egito com ele em 1975. A mais velha era a Laodiceia, está ali, tinha 15 anos, né? Tinha 15 anos, eu tinha 12 anos e 6 meses, e não era fácil. Naquela época, como se diz, o sertão era sertão, né? A dificuldade, 11 filhos, e no próximo ano nasceu o caçula, Cláudio, está ali também. E houve um momento difícil, houve. Mas ele um dia orando, ele disse, estava orando a Deus e pedindo, apresentando, Senhor, minha família é tão numerosa, me ajude. E Deus disse a ele, homem, não te preocupes, porque eu vou cuidar da tua família. E passaram-se todos esses anos, e agora no seu internamento, o meu irmão Cláudio ali, Cláudio nos contou a experiência com ele, estava com ele um dos dias, eu tive a oportunidade de também estar, mas nesse dia eu não estava, quem estava era Cláudio, e ele começou a conversar, virou-se assim para um lado e começou a conversar como que estivesse com uma pessoa de lado, e conversando ele disse, um momento ele disse, tá certo, eu aceito,
Agora cuide da minha família. Oh, aleluia. O meu irmão perguntou, papai, o senhor está conversando com quem? Ele disse, estou conversando com Jesus. Sexta-feira, quando eu estive com ele lá, dei a janta dele, chegou uma sopa, ele não queria comer, estava perdendo o apetite, mas eu insisti para que ele comesse. E fui cantando e dei a sopa a ele, e depois ele me disse, ô meu filho, o que eu estou mais incomodado é que esses dias que eu estou aqui no hospital, eu estou sem condições de ler a minha Bíblia. Todos os dias eu lia 3 capítulos por dia. E não sei como é que vai ser para recomeçar. Papai foi um homem assim, um homem simples. Nunca gostou de aparecer, nunca gostou dos holofotes. Foi um homem que deixou um legado, um exemplo para mim. E eu oro a Deus para que eu possa cada dia continuar seguindo os seus ensinamentos. E essa mesma palavra também vai para os meus irmãos, minhas irmãs, e que Deus nos ajude. E uma das coisas que sempre ele nos ensinava era, primeiro, sejam fiéis a Deus, fiéis à sua igreja, fiel ao seu pastor e sejam unidos. Ele nos ensinou muito isso e ficou guardado no nosso coração. Houve um momento dele com a mamãe e Natanael me falou, cadê Natanael? Está ali. Ele disse que ela estava lendo a Bíblia e começou a cantar só os dois lá na sala. Daqui a pouco a graça desceu. E só os dois em mistério falando língua, sentado no sofá e Natanael no terraço só escutando, porque ele vivia assim. Era um homem que vivia assim. E sem mais delongas, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai. Sei que muita falta vai nos fazer, mas os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos ensinou desde criança, com minha mãe, através do culto doméstico, e outros ensinamentos também, quando precisava, porque ele não tinha esse não. Qualquer um que precisava, mesmo depois de casado, ele ligava, vem cá. Chegava lá e dizia assim, 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 assim. Um pai que casou os filhos, mas não deixou para lá. Vivia sempre perto. E o salmo que eu vou ler é um salmo que reflete muito o que ele viveu. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse é o salmo que representa muito ele. E estou lembrando agora, pastor, de uma cena lá no sertão, porque o senhor sabe que eu tive a oportunidade de andar muito com ele. Depois que o pastor José Amado faleceu, eu estava já com 15 anos, e o pastor José Leôncio achou por bem de nomeá-lo como supervisor de uma área lá em cima, no sertão. Sertânia, Afogados, Tabira, só tinha 2 crentes na época.
Custódia. Carnaíba só tinha um crente na época. Flores, pastor Manuel Fortunato estava lá, Fátima, Sítio dos Nunes e Sertânia. Essa era as cidades que ele supervisionava e eu andei muito com ele. A gente dormia nos bancos da congregação, no banco de caríssimo. Passava a maior parte da noite de joelhos para não prejudicar tanto a coluna. Mas outra vez eu fui com ele para Santa Rita, era um sítio que tinha uma vila que tem lá, onde morava o avô do evangelista Jaziel Marques, que foi um homem que ajudou muito a nossa família. E nós fomos para Santa Rita e na volta, quando voltamos, estava chovendo. Chegamos lá naquele rio, antes de Tupari-Tama, e estava tomado de água. E ele vinha com já era o Fusca. Aí foi porque ele antes, o pastor José Leôncio, o jipe que o pastor Amaro Mariano andava supervisionando o sertão, mandou passar para ele, e depois a igreja adquiriu um Fusca para ele andar. Aí então estava o rio de ponta a ponta e ele disse: para voltar está difícil, nós vamos fazer uma oração e vamos ver. E ele fez uma oração, vamos orar? Vamos. Fizemos aquela oração, aí ele botou a frente do Fusca dentro do rio. Quando botou, o farol apagou tudo, porque a água estava alta, aí não tinha mais como voltar. Aí ele foi embora, o motor atrás, né? O Fusca, o motor atrás não apaga fogo, não. E o interessante é que naquela escuridão, ele sem enxergar nada, nós chegamos do outro lado e clareou tudo. São muitas experiências que vivi com ele, que não dá para falar aqui. Mas eu sou grato a Deus pela vida do meu pai. Muito, muito, muito. Minha mãe também, essa mulher de fé, que nos ajudou. Muitas vezes ela botava primeiramente a comida para a gente tudinho. Se sobrasse, ela comia alguma coisa. Mas agradeço ao meu pastor todo o apoio que o Senhor sempre deu a ele e a nossa família e tem dado. Deus abençoe, meu pastor. Eu sei que tem hora que eu fico pensando, não sei o que Deus viu em mim e o que o Senhor viu também, para eu poder estar me ajudando. Mas eu tenho convicção de onde eu estou. Eu tenho, como diz o outro, eu tenho os pés no chão. E isso não me envaidece, o senhor me conhece. Não me envaidece, apenas me sinto com mais responsabilidade. Agradeço de coração a toda a convenção, os pastores da mesa, pastor vice-presidente, pastor Samuel, pastor Simas, pastor Manuel Anísio, pastor Joab, pastor Jaime. Deus abençoe, pastor, também pastor Eurico, pastor Cândido, que esses dias viveu com ele lá em São Lourenço, os pastores da diretoria, pastor Luiz Mário, pastor Isaac, pastor Oscar, pastor Eliel e o evangelista Evandro, que não está aqui, mas agradeço também ao meu irmão, pastor Ailton Júnior, e o outro meu irmão branco, pastor Elcino. Eu disse a ele que a diferença é que ele nasceu de dia e eu nasci de madrugada. É por isso que a cor saiu diferente, mas nós somos irmãos em Cristo e ele nos consideramos muito, como também o pastor Júnior. E os demais ministros que estão aqui, presbíteros, irmãos que vieram lá de Vitória, de São Lourenço, a minha amada família. Agradeço também ao evangelista Adalto Santos, agradeço ao nosso irmão lá de São Lourenço, irmão Leonardo, Deus abençoe grandemente, e os demais que vieram com ele, e agradeço também ao
recebemos muitas condolências de muitos irmãos e também dos Gideões internacionais no Brasil. A nossa gratidão, e agradeço de coração a todos os parentes, amigos que vieram, esposo que fizeram por vir, alguns irmãos de Petrolina que vieram, e também os nossos irmãos, o primo Guto, que é forte lá na TV Tribuna, e a esposa que está aí, e também agradecemos também a minha prima Nina, Dione. Deus abençoe todos vocês de coração, e os meus primos lá do Alto do Soqueiro, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, e Deus ajude grandemente. Vamos seguir os passos deste homem, e seguindo os passos dele, nós chegaremos lá. Veremos outra vez ele. Minha mãe, continue contando conosco. A senhora sabe do amor e do apreço que todos os filhos têm pela senhora. E jamais, depois dessa separação, esse ano ia completar 64 anos de casados, no mês de julho, de junho, dia 24. 64 anos de casado, mas viviam como um casal de namorados. Mas os seus filhos não lhe deixaram, e nem tampouco a igreja. Nós temos um pastor que é um pai, um amigo, e a convenção também jamais será esquecida. Não pelo sobrenome de Fernandes, mas é pelo legado e pela força do ensino que foi deixado. É isso que nos alegra em saber que todos que estão aqui estão porque foram beneficiados por ele. Muito obrigado, meu Deus. Muito bem, meus irmãos, poderíamos ouvir a isso outros filhos, parentes e obreiros também, mas o tempo já não vai parar. Nós queremos agradecer aos companheiros que fizeram esse esforço cristão, e nós temos o obreiro do sertão, que também chegaram, sabendo que na segunda-feira precisamos estar aqui na reunião à tarde, mas mesmo assim façam esse esforço, estejam conosco, e nossa gratidão a Deus por ter conhecido o pastor Fernandes, por ter ele bem pertinho na hora que mais eu precisei, porque quando alguém telefonou de madrugada e disse: o senhor, Deus me disse que é o pastor presidente, e eu queria pedir ao senhor para fulano seu vice. Eu disse: meu irmão, a igreja não está em venda e nem é uma torta para se partir em pedaços. Eu já sei quem vai ser o meu vice. Que eu vou chegar, eu sei também. E sei quem vai ser o meu vice. Apesar de vocês terem muita coisa na cabeça, pensando quem é. Mas eu sei quem é o meu vice. E louvo a Deus porque ele foi um homem humilde. Aprendi a amá-lo muito antes de ser pastor presidente, trabalhando ali, cooperando com o pastor Leôncio em São Lourenço. Tive o privilégio de ser um dos obreiros mais convidados pelo pastor Fernandes para estar com ele em festas, em estudo, em trabalhos festivos ali em Petrolina. E às vezes fui até de ônibus, porque o carro de São Lourenço estava velho, não queria trocar, tinha um compromisso no campo missionário, e pegava o ônibus ali no TIP. Algumas vezes fui com minha esposa e às vezes sozinho.
mas atendi ao convite dele e quando chegava ele me recebia na rodoviária e levava para a casa dele. Tinha um quartinho lá atrás, onde todas as vezes eu ficava lá e comia aquele arroz com pimenta do reino que a irmã Maria sabe fazer, que só ela sabe fazer. Para isso, e comia da comida dela, que é uma cozinheira, exímia cozinheira. E nos alegrávamos com aqueles queridos irmãos. Às vezes até eu brincava com ele e dizia: cuidado, velho, eu posso ser pastor do Petrolina, viu? Aí depois que eu fui pastor presidente, ele disse: até que fim o senhor chegou, não foi? Até que fim o senhor foi pastor do Petrolina. Irmãos, viver, conviver com o pastor Fernandes era uma bênção. A gente aprendia em todos os aspectos. Porque eu chegava, tomava café, ele dizia assim: vamos visitar? Eu digo: vamos. Aí saía de manhã, não tinha hora para voltar visitando, né? Essa é uma característica dele. Se tem um ensino que o pastor João Fernandes, um exemplo, um legado que o pastor Fernandes deixou. Aqui está a família. Os filhos tudo crentes, batizados com o Espírito Santo. 12 filhos. Mas isto é o resultado do exemplo dele, do cuidado dele e do culto doméstico. Quem chegava na casa do pastor Fernandes, antes de comer, tinha que se sentar à mesa e ele com a Bíblia. Eu participei, todas as vezes que eu fui lá, eu participei. Cada um lia. Era um capítulo, me parece, por dia. Por culto, era um capítulo por culto. Era um capítulo por culto. E tinha uma Bíblia, que eu acho que ainda tem, escrita assim: a Bíblia do culto doméstico. Ainda tem uma Maria essa Bíblia. Então, que seja isso um exemplo para nós, né? E um exemplo para nós, os obreiros. Não é isso? O exemplo que o pastor João Fernandes deixa. Nós recebemos um legado, recebemos uma igreja unida, um ministério unido. Não é isso? O exemplo desses homens, como foi o pastor, os pastores que já partiram, o pastor Leôncio. Primeiro, o meu primeiro pastor, o pastor José Amado, pastor Leôncio e os demais pastores. Eles estão deixando o exemplo, principalmente para aqueles que estão começando. Um homem sem soberba, sem vaidade, sem hipocrisia. Um homem sincero, um homem manso, um homem humilde, que isso leal ao seu pastor e à igreja, que isso sirva de exemplo. Nós recebemos a igreja da mão desses homens. Eu nunca esqueço uma palavra que o pastor Eurico Bergson deu em uma escola bíblica. Quando Deus o chamou de Suécia, ele era finlandês, me parece, veio da Suécia para o Brasil. E ele chegou aqui e ele disse que foi entrando ali ao lado esquerdo da encruzilhada. E os vasculhantes estavam abertos, era um dia de verão muito quente. E ele disse que o pastor estava falando e quando ele olhou pela brecha do vasculhante, Deus disse assim a ele: Eurico, tu não plantaste, tu não semeaste, mas estás entrando no campo onde outros plantaram e semearam. Cuidado, Eurico, cuidado para colher os frutos que tu não plantaste. Então é esse o cuidado que nós devemos ter. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Abençoe a família. Irmã Maria sabe que é uma mãe. Ela sabe que ela tem muita liberdade comigo de conversar e continuaremos, em nome de Jesus, cuidando da senhora. A senhora não está sozinha. Amém? Seu querido, seu amado foi embora, mas sua família e o seu filho aqui, mais velho, está aqui. Conte conosco. Amém? Para aquilo que precisar, tenha certeza que o pastor Ailton, seu pastor, estará perto da senhora, estará de mão dada com a senhora para lhe apoiar. Amém? Amém? Todas de pé, meus irmãos, vamos fazer esta oração. Um dos veteranos também aqui que caminhou com ele no sertão, o pastor Naelson, olha aqui. Olha aqui, agradecendo a Deus, irmãos.
paz do Senhor. Amado Deus, bondoso Pai que está no céu. Amado Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, muito grato a ti por tudo. Ó Deus, continua conosco, abençoando também esta família. Ó meu Deus, lutada, me ajuda-nos em tudo, não te espere paz. Ajuda o nosso pastor presidente, a direção desta igreja e todo o Estado. Nós tudo entregamos em tuas mãos, crendo uma grande vitória para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos bem em cima da hora, não é isso, Osés? Cadê o Osés? O outro Osés da funerária. Então, se os irmãos tiverem que ver, vai ser muito rápido, porque já tem que tirar o corpo do pastor para levar ao cemitério, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, com esta família, em nome de Jesus. Amém. O corpo já está à disposição da família. Isso é bom. Eu sinto, parece que era meu pai. Não é? Eu gosto muito dessa família. É porque eu tô aqui. E peguei 10 horas com Meus irmãos que puderem ir, tiverem veículo, levem os outros companheiros, lá no Parque das Flores. Amém?